Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Mais de 500 Palavras. Moacir Júnior aqui, e se você gosta de literatura cristã evangélica, você está no lugar certo. Hoje nós vamos falar sobre hombridade e masculinidade. A palavra hombridade, ela tem um significado diferente de como ela era quando surgiu. Ela surgiu nos meados do século XVI. E você tem ideia de que significava essa palavra originalmente? Se não, eu vou explicar agora. Hombridade, ela era usada como força, virilidade, masculinidade. Ela era um termo usado para expressar a masculinidade. Com o passar do tempo, o significado da palavra hombridade foi evoluindo e hoje nós usamos hombridade para homens, tanto para homens como para mulheres também, porque a palavra hombridade ela ganhou outras características como honradez, dignidade, caráter, coragem e bravura ainda continuam, mas ele se tornou um termo mais genérico, ele pode ser usado para os dois sexos. Mas falando sobre a masculinidade, a gente pode fazer aqui um paralelo. Masculinidade remete a características como força física e virilidade. Hombridade remete a características como dignidade, caráter, coragem, bravura. Então a gente pode mesclar as duas palavras e dar apenas um significado às duas, que é a própria masculinidade. Então, masculinidade hoje ela já traz na sua natureza essa carga de hombridade no seu significado. E quando a gente fala hoje de masculinidade, a gente não pode mais separar, desvincular a hombridade do sentido da palavra masculinidade quando a gente fala no seu melhor sentido, porque não existe mais essa coisa do homem machão, né? As coisas evoluíram e hoje a gente tem responsabilidades como homens. Nós vivemos de uma forma diferente. Nós, como homens, nós temos que prezar pela honra, pela dignidade, por tudo isso. Vários autores têm falado sobre hombridade e masculinidade ao longo dos anos. Vários autores evangélicos, eles trazem sempre essa conotação relacionada ao sentido mais nobre do entendimento da palavra hombridade. E eu começo aqui falando sobre Ed Lewis Cole. Esse autor, ele na verdade é considerado o pai do movimento de homens cristãos. Ele escreveu o livro Homem ao Máximo. Esse livro, Homem ao Máximo, ele foi escrito em 1982. Ele foi publicado pela primeira vez no Brasil apenas em 2006. Mas a gente hoje tem esse livro muito disseminado, é um livro que vendeu mais de 1 milhão de cópias em mais de 40 países e ele realmente teve uma disseminação muito grande. Edwin Lewis Cole foi alguém que revolucionou aí a, o movimento masculino, especialmente nas igrejas cristãs, nas igrejas evangélicas, e ele trouxe um significado muito nobre para a masculinidade na igreja e como um marido, pai, ele trouxe todo esse referencial bíblico com relação a comportamento, com relação a caráter, dignidade e tudo mais. Mas aguarda aí que até o final eu vou voltar a falar do Ed Lewis Cole. Eu quero falar também sobre um autor que já escreveu mais tardiamente, ele escreveu em 2001, ele publicou um livro chamado Coração Selvagem, Descobrindo o Segredo da Alma de um Homem. O nome desse autor é John Eldredge. John Eldredge trouxe um tema relativamente polêmico. John Eldredge ele traz uma visão de que o homem foi criado fora do jardim do Éden. E aí, por ter sido criado fora do jardim do Éden, ele foi criado para ser selvagem, para ser caçador, para ser um desbravador, para ser pescador, aquele homem que vive na selva. Ele não era para ser, segundo a visão de John Eldredge, ele não era para ser um ser tão caseiro como hoje nós somos, né? Na cidade, por exemplo. E ele traz essa visão e ele diz que, de acordo com o que a Bíblia relata, ele foi criado e depois Deus o colocou no jardim. Essa é a interpretação que ele faz. E ele diz que hoje, tanto a sociedade quanto a igreja encarcerou o homem e coloca o homem ali aprisionado, tendo que seguir as regras ditadas pela sociedade, pela igreja e por tudo mais. E o homem precisa recuperar esse coração selvagem. Na visão de John Eldredge, o homem foi perdendo esse sentimento ao longo dos anos, desde a criação até agora,
e ele precisa recuperar esse sentimento, esse coração selvagem que foi perdido ao longo do tempo. O seu livro também fez muito sucesso quando foi lançado, desde 2001. Ele chegou ao Brasil em 2019 e ele teve muita repercussão, teve vendas também muito significativas, tem a venda até hoje, e até hoje as pessoas ainda compram e ainda disseminam esse tipo de pensamento. Inclusive ele ainda tá falando sobre isso, ele ainda fala sobre esse tema. Ele escreveu muitos outros livros falando sobre homens, e essa foi a história de John Eldredge. Depois disso, em 2010, um autor chamado Richard Phillips escreveu também, publicou um livro chamado Homens de Verdade, o chamado de Deus para a masculinidade. Richard Phillips, ele trouxe uma visão diferente. O livro dele chegou ao Brasil também em 2019. Ele trouxe reflexões importantes sobre o que significa ser um homem cristão segundo a Bíblia. Ele diz que um homem cristão segundo a Bíblia tem que ser um homem piedoso, precisa ser um marido amoroso, um amigo, um companheiro, um bom pai, essas questões. E ele fala, e ele traz ele explana todo esse texto de acordo com a Bíblia. Tudo que ele fala, ele usa relatos, ele usa textos bíblicos para fundamentar suas afirmações. Porém, Richard Phillips também, no seu livro, ele faz uma crítica muito forte ao livro de John Eldredge, que é O Coração Selvagem. Ele fala que o livro de John Eldredge trouxe muita confusão em meios cristãos, e ele trouxe uma insegurança para aqueles que buscavam andar de acordo com os caminhos do Senhor e se viam nesse conflito, se viam diante desse conflito de ter que ter um coração selvagem e, ao mesmo tempo, ter que ser alguém que anda nos caminhos do Senhor. Segundo Richard Phillips, nada do que John Eldredge escreve ali com relação ao coração selvagem se fundamenta na Bíblia, que toda a teoria dele pode ser refutada a partir da própria Bíblia. Porém, Richard Phillips o livro dele não foi apenas para criticar o livro de John Eldredge, ele traz muitos ensinamentos interessantes também, lembrando que tanto o livro Coração Selvagem, quanto o livro Homem ao Máximo, como também o livro de Richard Phillips, Homens de Verdade, chamado de Deus para a Masculinidade, todos esses livros eu vou deixar aqui o link. Se você depois quiser adquirir algum destes livros, pode clicar nos links que eu vou deixar aqui abaixo, entra lá e compra pelo meu link. Você vai pagar o mesmo preço e vai também estar ajudando aqui o canal. E eu também gostaria de falar sobre um autor brasileiro chamado Telmo Martinello. Telmo Martinello escreveu em 2023 um livro chamado Seja Homem. Esse livro do Telmo Martinello, ele traz para a gente uma visão bíblica muito interessante sobre como o homem hoje, como a geração de hoje tem andado tão em crise. E, segundo ele, existe uma crise generalizada entre os homens e dentro das famílias brasileiras, da nossa geração. Não apenas brasileiras, mas como ele é um autor brasileiro, ele traz esse enfoque principalmente aqui. E ele consegue elencar alguns fatores que são muito visíveis e muito fáceis de identificar. A ausência de paternidade, ausência de limite na criação da criança, perda de valores morais e princípios cristãos. E ele também fala da falência da família como instituição criada por Deus. Segundo Telmo Martinello, a correta posição do homem, não apenas na sociedade, mas um posicionamento correto na família, é a forma de resolvermos os problemas da família de hoje, o problema da masculinidade de hoje. Então é isso que o autor Telmo Martinello traz no seu livro, falando das diferentes funções que o homem exerce dentro de casa em relação à mulher, e que isso também não pode ser confundido. E voltando a falar sobre Ed Lewis Cole e o livro Homem ao Máximo, dentre os autores que escreveram sobre o assunto, eu quero fazer um destaque especial, porque ele trouxe uma visão inovadora para a época. Naquela época que ele começou a escrever, ninguém estava escrevendo sobre isso. E realmente o livro começou a ser escrito porque em 1982, antes de 1982, na verdade, que foi quando ele publicou o livro, ele foi convidado a pregar, a dar palestras num retiro só de homens, num final de semana.
em Oregon, uma cidade chamada Oregon, que fica na costa oeste dos Estados Unidos. Quando ele foi convidado a falar para aqueles homens lá, ele resolveu se preparar bastante e, segundo ele, seu coração ardia para levar aquela palavra aos homens e ele achava importantíssimo estar falando sobre essas questões relacionadas à masculinidade, ao homem como sacerdote do lar, ao homem que conversa com a sua esposa, que é amigo dela, o homem que sabe educar os seus filhos corretamente, sempre seguindo os preceitos bíblicos. E ele se preparou bastante para dar aquela palestra, ele deu a primeira palestra, depois ele deu uma segunda palestra falando sobre o tema, também apenas para homens, e dali para frente ele começou a falar para homens e as pessoas começaram a convidar. E depois ele sentiu no coração o desejo de transformar essa fala dele, essas palestras dele, num livro, um livro bem elaborado, organizado, trazendo ali os tópicos que ele abordava com relação a isso, com relação à masculinidade. E ele escreveu o livro, deu o nome de Homem ao Máximo, que originalmente, traduzido para o português friamente, seria masculinidade maximizada, alguma coisa desse tipo assim. Enfim, quando ele lançou esse livro, ele foi um sucesso. Como eu já falei aqui, vendeu mais de 1 milhão de cópias. E aí, depois ele transformou esse livro num curso, um curso de 6 meses. Eu fiz esse curso, inclusive, no ano passado, 2024. Recomendo que você também, se você tiver a oportunidade, se tiver esse curso na sua igreja, faça. Inclusive, se não tiver esse curso na sua igreja, eu vou deixar aqui um card. Você vai clicar aqui em algum lugar da tela e vai ter aqui um card para um vídeo explicando como que você vai levar esse curso para a sua igreja, caso você queira. Ed Luiz Cole nasceu em 1922 e morreu em 2002, aos 80 anos. Ele foi conhecido como Ed Cole e foi o fundador da Christian Men's Network, que é a rede masculina cristã, uma organização religiosa americana dedicada a ajudar homens e pais cristãos. Ele publicou muitos livros sobre masculinidade, pregou inúmeros sermões sobre o tema, relacionado ao tema, e ele teve uma vida dedicada a esse ministério. Bom, eu vou deixar aqui também um link, os links de todos os livros, tá? Vou deixar aqui o link também dos meus livros, se você quiser dar uma pesquisada, dar uma olhada também, é só clicar aqui. E se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, divulga esse vídeo para quem você conhece, clica aqui no curtir, compartilha com as pessoas que você gosta, comenta, traga sugestões, críticas, fica à vontade. Continue aqui com a gente. E se você gosta de literatura cristã, seu lugar é aqui. Abraço.